Você faz tudo errado e você não sabe. Esses dias eu estava parando para pensar e eu descobri, né, eu estava numa determinada experiência da minha vida, eu descobri que a gente faz tudo errado e a gente não sabe até o momento que a gente descobre que o que a gente faz é ruim. Vou exemplificar, dar um exemplo básico, por exemplo. Eu trabalho com vídeo, eu trabalho como videomaker, faço edições e assim vai. E vamos supor que eu estou num evento. E nesse evento exige captação real time, esse tipo de coisa, exige uma captação muito boa, uma edição muito rápida. E aí você está nesse evento e você descobre que você não é bom nisso. Você descobre que você trava onde você não deveria travar, que você não faz aquilo que você deveria fazer, que tudo aquilo que você aprendeu não serve para nada naquele momento. E isso muitas vezes pode te fazer refletir. Claro que esse é um cenário hipotético, mas isso é o que acontece nas nossas vidas diariamente. É o que acontece nas nossas vidas sempre. O maior problema é que a gente não sabe que a gente é ruim até a gente descobrir isso, que é um momento que quebra toda a nossa expectativa. Muitas vezes a gente fica tão preso na nossa bolha de querer entender algumas coisas, na nossa bolha de eu sei fazer isso, eu faço isso bem, eu faço aquilo bem, não, eu sei do que eu tô falando porque eu já faço isso há tantos anos, mas o problema é que você só faz bem porque você está dentro da sua bolha. Quando você sai dela, você se torna apenas mais um aprendendo, mais uma coisa dentro de um mercado gigante, dentro de uma vida gigantesca. Então, uma das coisas que eu aprendi ao longo desses últimos anos é nunca seja o número 1. Porque o número 1 nunca tem espaço para aprender. Que ele está tão cheio de elogios que ele não abre o próprio coração para aprender alguma coisa nova. E quando você não dá espaço para aprender algo, para demonstrar algo, você não percebe que está todo mundo batalhando para ser o número 1. Está todo mundo lutando para ser o melhor naquilo que faz. Está todo mundo lutando para ser o melhor naquilo que se propõe a fazer. Só que, ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, porque mostra o esforço das pessoas para viver as suas próprias vidas, ao mesmo tempo, às vezes a gente pode se perder nesse caminho e não entender que existe um momento de humildade para nós. Não entender que talvez nós devamos parar e repensar tudo o que aprendemos. Uma coisa que quebra muito esses paradigmas é você sair da sua bolha e descobrir que você não sabe. Às vezes você fala para uma pessoa que sabe menos do que você e você se sente o máximo falando, não, eu sei do que eu estou falando, eu tenho experiência no que eu estou falando, mas no fim, quando você sai disso, sai dessa bolha e vai para um lugar onde você aprende coisas novas, você descobre que você não sabe nada. E você descobre que tudo que você faz está errado. Claro, tudo que a gente aprende ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo às vezes sozinho. Muitos de nós não temos alguém para nos guiar nesse caminho. Muitos de nós não temos alguém para nos levar a um determinado lugar. Nós não temos mestres, gurus e assim vai. Embora tudo isso tenha crescido e surgido 15 vezes mais na internet hoje em dia. Ao mesmo tempo que todos nós não temos isso, nós aprendemos por si sós. Nós aprendemos sozinhos. Nós aprendemos na marra, vamos dizer assim. A gente aprende na marra esse tipo de coisa. E acaba que a gente às vezes deixa pequenos detalhes passar, sabe? Então, eu acho que se você quer realmente aprender alguma coisa, nunca seja o melhor em nada. E isso vai contra tudo aquilo que você tem ouvido, eu sei disso. Porque o que nós ouvimos é, eu quero ser o melhor, eu quero ser incrível, eu quero ser o maior de todos. E esse pensamento não está errado em momento nenhum, esse pensamento está certo. Mas você sempre tem que deixar espaço para você poder ser humilde, para você poder ser tratado, para você aprender coisas novas. Quando nós dizemos que tudo que você faz está errado, significa simplesmente que você tem visto o mundo apenas da sua visão. Quando você acha que tudo que você está fazendo está te levando no caminho certo, quando você acha que tudo que você está fazendo está indo para o lugar certo e não tem nada que você precise ajustar, tome cuidado. Porque é exatamente aí em que está a sua pedra de tropeço, é exatamente aí que está onde você pode cair de uma forma drástica e acabar com tudo que você construiu. Quando você não dá espaço para a sua humildade, para o seu crescimento, quando você não dá espaço para ser o menor, você não tem espaço para crescer, né? Quando você não tem... Quando numa mesa você não é o que menos sabe, toma cuidado com as mesas em que você está se sentando, cara. Isso é
transformador na vida das pessoas. E se você deseja alcançar os seus objetivos, isso em algum momento vai fazer parte da sua vida. Se você olhar para as pessoas que estão ao seu redor ou as suas referências, elas estão em constante aprendizado. Claro que tudo isso parte de uma série de hábitos que essas pessoas criaram para poder ter um coração humilde, para poder ter a mente aberta para algumas coisas. Mas o problema é que todo esse processo de crescimento, todo esse processo de construção de algo, você que está construindo o seu negócio, você que está construindo o seu negócio, você que está empreendendo, você que está querendo começar no digital ou algo do tipo, quando nós não damos espaços para aprender algo novo, nós não temos espaços para crescer. Aprendizado é crescimento. Uma coisa está sempre ligada à outra. E é responsabilidade nossa ter espaço no nosso coração e na nossa mente para poder aprender esse tipo de coisa. Como eu disse em alguns vídeos atrás, se você não fizer, nada vai mudar. E nesse vídeo aqui eu trago outra reflexão. Se você não aprender, você não vai crescer. Uma coisa é diretamente ligada à outra. Não tem como você crescer para algum lugar sem se deslocar. Não tem como você crescer para algum lugar sem se abrir para novas experiências. Isso é algo muito importante nas nossas vidas. O que a gente geralmente tende e a gente não percebe é que ao longo da nossa vida a gente vai construindo nosso modo de pensar, a gente vai construindo aquilo que a gente quer, a gente vai construindo aquilo que a gente deseja, mas a gente não percebe que a gente é uma pequena semente dentro de um vaso de planta. E esse vaso nos limita, nos dá uma delimitação. Ele faz com que a gente cresça só até aqui. Quando na verdade o nosso dever é cada vez mais ir para lugares diferentes, florescer em lugares novos. E não necessariamente geograficamente falando, mas dentro de nós mesmos. Entender aquilo que nós erramos e prosseguir para algo que nós queremos alcançar. Isso é algo que tem que estar dentro dos nossos corações. Se você deseja crescimento nesse ano, se você deseja pensar de uma forma nova, você não pode ter os velhos hábitos. Se você deseja pensar de uma forma nova, você precisa estar aberto ao aprendizado. E essa é uma das coisas mais difíceis que vem sobre a nossa vida ao longo do nosso dia a dia. Porque ao longo do nosso dia a dia, o que nós podemos aprender se estamos presos numa rotina que nos leva a sempre aos mesmos lugares, aos mesmos restaurantes, aos mesmos hábitos. Quando mudamos os nossos hábitos, diretamente estamos mudando a nossa linha de crescimento. Eu tenho falado muito sobre hábitos para todos que estão ao meu redor, porque eu acredito que hábitos mudam as pessoas e eu tenho tentado tomar novos hábitos. E uma coisa que hábitos têm ligação é com constância. E o que acontece é que todos nós acreditamos que constância é simplesmente ser perfeito em algo todos os dias. Não é. Constância não é sobre você fazer algo perfeitamente todos os dias num horário determinado. Constância é sobre continuar, é sobre você continuar fazendo. É sobre às vezes você até falhar, mas no dia seguinte voltar e ter a constância com aquilo que você se propõe. E isso está ligado diretamente ao crescimento. Quando você tem constância com o seu crescimento, quando você tem a mente aberta para o seu crescimento, você obviamente vai cada vez mais crescer. Às vezes você pode falhar em crescer, pode falhar em aprender alguma coisa em determinado dia. Mas tudo bem sobre isso. A constância é a continuidade das coisas. Não é fácil ser grato, mas quando aprendemos a ser e quando somos constantes nesse aprendizado, nossa vida se torna mais grata. Não é fácil deixarmos de errar, mas quando aprendemos a deixar de errar e somos constantes em deixar de errar, cada vez menos vamos errar. Significa que não vamos errar, que se tornamos perfeitos e alcançamos o máximo das nossas vidas? Não. Significa que mesmo que nós tropecemos, nós vamos continuar. Isso é constância. Constância é sobre continuidade. Aprendizado é sobre continuidade. Aprendizado é sobre crescimento. Essa é uma filosofia que devemos ter nas nossas vidas se queremos crescer os nossos negócios, os nossos canais no YouTube, as nossas redes sociais, as nossas vendas, os nossos trabalhos, nas nossas famílias. Muitas vezes você não dá valor à sua família porque você não dá espaço para aprender algo com ela.
Muitas vezes você não dá valor ao seu trabalho porque você não dá espaço para aprender algo novo com o seu trabalho. Muitas vezes você não dá espaço para o seu relacionamento porque você não dá espaço para aprender algo novo com o seu relacionamento. O seu aprendizado está diretamente ligado ao seu crescimento. Se você não dá a devida atenção ao seu aprendizado, você não dá a devida atenção à sua vida. Todos nós estamos vivendo a vida uma vez só. Um tempo atrás, um amigo meu chegou para mim e perguntou: cara, como que você vê a vida? Qual que é a sua visão de vida? Como você entende tudo isso que a gente está vivendo? E eu respondi que é um dos exemplos mais legais que eu tomei para mim nesses dias, que é: a vida é um filme. A gente sabe qual é o final. Mas vamos supor que pegue um dia da sua vida, pegue um domingo, um fim de semana, você resolve assistir um filme que você já assistiu 1 milhão de vezes. Você resolve assistir de novo porque é o seu filme preferido. Você deixa de assistir mesmo sabendo o final? Não. A vida é exatamente a mesma coisa. Todos nós sabemos que a morte nos aguarda. Mas isso não significa que nós deveremos parar de viver. Isso não significa que a gente tem que abandonar tudo e deixar de viver. Não. O mais bonito da vida é que ele é um filme que não tem pausa. Então você tem que aproveitar cada momento. Você já sabe qual é o seu final, mas mesmo assim você tem que percorrer todo o caminho e todo o aprendizado que você teve com esse filme. Sempre. Todos nós sabemos o final do filme das nossas vidas. Mas o que nos traz a experiência de ser uma vida boa é a experiência que vivemos ao longo de todo esse filme. Você, eu, todos nós vamos chegar ao fim das nossas vidas, vamos morrer. E esse será o nosso fim, será o nosso começo para nós que somos cristãos, será o nosso começo. Todos nós sabemos qual é o nosso final. Todos nós sabemos qual é o final do filme das nossas vidas. Nada dura para sempre. Porém, isso não significa que nós deveremos deixar de viver a vida. A vida é um filme e o que conta nesse filme são as experiências. O que nós cristãos acreditamos é que nesse fim é apenas um pós-crédito para que possamos continuar o filme das nossas vidas eternamente. E para mim, essa é uma analogia que dá sentido a tudo isso que nós vivemos. Você acha que é muito fácil você acordar e fazer o que você tem que fazer? Não. Na verdade, é muito difícil. Em grande parte, nós não queremos fazer. Mas mesmo assim, a gente tem que ter a consciência de que essa é a nossa única experiência. Hoje pode ser o seu último dia na Terra. E o que você fez com isso? O que você aprendeu com isso? Quando nós deixamos de ver a vida como... Muitos vão dizer para você ver a vida como um quadro completo. Eu não. Eu vou dizer para você. A gente tem que deixar de ver a vida como um quadro completo e ver a vida como um agora. Essa pincelada da sua vida que está acontecendo para o quadro geral dela hoje, ela tem que ser lembrada. Ela tem que ser uma memória feliz na sua vida. Ela tem que ser uma memória de crescimento. Ela tem que ser uma memória de aprendizado. A gente tem que deixar de ver a vida como um quadro completo, onde a gente presta atenção em tudo e não prestamos atenção em nada, e começar a prestar atenção nos pequenos detalhes que a vida nos dá. Esses detalhes sem ambições egoístas, sem egoísmo, sem vaidade, esses detalhes de aprendizado é o que fazem a diferença no final. É o que fazem a diferença no final do seu dia. Chegar no final do seu dia e agradecer por tudo que você passou não é fácil. Muitas vezes nós gastamos horas e mais horas do nosso dia se deslocando aos nossos trabalhos, horas e horas do nosso dia dentro do nosso trabalho, horas e horas cuidando de tarefas que às vezes a gente não quer fazer. Mas você chegar no final do seu dia e saber agradecer, aprender a agradecer sobre tudo isso, isso é o diferencial. Esse dia é o diferencial. Você, claro que terão dias de trevas e dias que você não vai querer fazer nada, e tudo bem sobre esses dias. A Bíblia diz, melhor uma casa onde há luto do que uma casa onde há alegria. E por que ela fala isso? Exatamente por dizer que o luto ele nos faz refletir e prestar atenção nos detalhes. Não. Quando nós perdemos uma pessoa, a gente começa a prestar atenção nos detalhes que nós tínhamos com essas pessoas. Nós começamos a prestar atenção naquelas coisas que a gente nem ligava. A gente começa a relembrar de todas as nossas conversas, o que a pessoa gostava, o que a pessoa não gostava. Quando nós perdemos alguém, nós nos lembramos dos detalhes. E isso
faz com que nós lembremos dessa pessoa de uma forma boa, de uma forma que a nossa memória nos dê esperança. E talvez os nossos dias tenham que ser dessa mesma maneira. Nós temos que lembrar dos pequenos momentos em que nos foi dada uma pequena alegria ou um pequeno aprendizado. E a soma de todos esses pequenos momentos nos torna uma pessoa mais grata por tudo aquilo que aconteceu na nossa vida. Exercitar tudo isso não é fácil. Fazer tudo isso não é fácil. Aprender tudo isso também não é fácil. Mas voltamos ao nosso pensamento inicial. Se você é o melhor em tudo que você faz, você não aprendeu nada. Se você é o número 1 em tudo, você, na verdade, não aprendeu absolutamente nada. Se você é o melhor em tudo que você fala, que você faz e que você se propõe, significa que você não está dando espaço para o seu crescimento. E eu não digo para você deixar de correr atrás de ser o melhor em tudo. É importante que tenhamos esse foco e esse objetivo em sermos os melhores que nós podemos ser. Porém, se tudo isso tem te levado a um lugar onde você não tem aprendido, onde você não tem entendido que você tem muito a aprender, se tudo isso tem te levado a um lugar onde você já aprendeu, significa que você não está dando espaço para crescer, para o seu próprio crescimento. Nunca seja o número 1 em algo. Seja sempre o número 2. Por quê? Porque você está disposto a aprender a partir disso. Bom, eu agradeço muito a todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado por ter ficado. Já deixa o seu joinha, comente também, compartilhe com um amigo essa reflexão. E eu agradeço você que ficou até aqui. Isso para mim é bem importante. Eu gosto muito de ter essas conversas descontraídas com vocês e trazer, às vezes, um ponto de vista que às vezes você não vai ter, ou às vezes trazer um ponto de vista que você não tem na sua vida, né? Lembrando que, exatamente como a gente falou no vídeo, eu não sou expert em nada, eu sou só mais um aprendendo aqui, eu sou apenas uma pessoa que gosta de dar a sua opinião, uma pessoa que gosta de trazer um nível de pensamento novo para as pessoas, e talvez eu espero que isso tenha sido transformador para a sua vida e tenha feito você refletir sobre os seus dias e sobre como você tem levado a sua vida. Então, eu agradeço você que ficou até aqui. Me siga nas redes sociais, ouçam as minhas músicas lá nas plataformas digitais, nós temos muitas músicas para lançar esse ano, eu quero que você ouça todas elas, eu espero que elas também transformem a sua vida. Me siga nas redes sociais, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e muito obrigado, eu agradeço você que esteve aqui conosco e até mais.